Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, 1-3. Observamos nessas palavras, em primeiro lugar, que aqui se expressa algo como sendo de especial importância e como peculiarmente essencial aos cristãos, ao qual o apóstolo denomina de amor. E descobrimos que este amor é, no Novo Testamento, enfatizado por Cristo e seus apóstolos. De fato, enfatizado mais que qualquer outra virtude. Em algumas versões, foi utilizada a palavra caridade e não amor. Mas como usada no Novo Testamento, a palavra usada é de significação muito mais extensa do que geralmente usada em discurso comum, a palavra caridade. O que com frequência as pessoas têm em vista por caridade em sua conversação cotidiana é aquela disposição de esperar e pensar o máximo dos outros e adquirir uma boa interpretação de suas palavras e comportamento. E algumas vezes a palavra é usada para uma disposição de se fazer doação aos pobres. Tais ideias, porém, não passam de ramos particulares ou frutos daquela grande virtude do amor que é tão enfatizada em todo o Novo Testamento. A palavra significa propriamente amor, ou aquela disposição ou afeição pela qual alguém é amado por outro. E o termo original no grego, que aqui é traduzido por caridade em algumas versões, seria traduzido bem melhor por amor, pois essa é nossa palavra para o que significa. De modo que, no Novo Testamento, por caridade está implícita a mesmíssima coisa que amor cristão. E ainda que seja mais frequentemente usado para amor para com os homens, contudo, algumas vezes é usado para significar não só amor para com os homens, mas também amor para com Deus. Assim, o termo é claramente usado pelo apóstolo nesta epístola, quando ele o explica no capítulo 8, verso 1. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Aqui a comparação é entre conhecimento e amor. É dar-se ao amor a preferência, porque o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E então, nos próximos 2 versículos, explica-se mais particularmente como, em geral, o conhecimento ensoberbece e por que o amor edifica. De modo que, o que no primeiro versículo denomina-se de caridade, no terceiro denomina-se de amor para com Deus. Pois, evidentemente, nos 2 lugares expressa-se a mesmíssima coisa. E, sem dúvida, nesse capítulo 13, o apóstolo tem em vista a mesma coisa que no capítulo 8 ele tem por caridade. Pois aqui ele está comparando as mesmas 2 coisas que citou ali, a saber, conhecimento e caridade. Ainda que eu conheça toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. E outra vez, o amor jamais acaba, mas havendo ciência, passará. 1 Coríntios 13, verso 8. De modo que aqui, por caridade, sem dúvida, devemos entender o amor cristão em sua plena extensão, seja exercido para com Deus, seja para com nossos semelhantes. Este amor é aqui expresso como sendo aquilo que é, de uma maneira distinta, a grande e essencial virtude. O que transparecerá mais plenamente quando observarmos, em segundo lugar, quais as coisas mencionadas como sendo fúteis sem ele, a saber, as coisas muito excelentes que jamais pertencem aos homens naturais, os mais excelentes privilégios e as mais excelentes realizações. Primeiro, os mais excelentes privilégios, tais como línguas, o dom de profecia, o discernimento de todos os mistérios, a fé que remove montes, etc. E segundo, as mais excelentes realizações, tais como dar a alguém todos os seus bens para alimentar os pobres e a entrega do seu corpo para ser queimado e etc. Coisas maiores que essas, nenhum homem jamais teve ou fez. E são o tipo de coisas em que os homens são excessivamente propensos a confiar. E, no entanto, o apóstolo declara que, se possuirmos todas elas e não tivermos amor,
somos uma nulidade. Portanto, a doutrina ensinada é esta: que toda virtude salvífica e que distingue os cristãos genuínos dos demais está sumariada no amor cristão. Isso transparece das palavras do texto, porque ali se mencionam tantas outras coisas que os homens naturais podem possuir, e é possível que possuam as coisas mencionadas e que são do mais elevado gênero, quer o privilégio, quer a realização. E, no entanto, lemos que todas elas nada valem sem o amor, considerando que, se alguma delas fosse salvífica, teria algum valor sem o amor. E quando o apóstolo menciona tantas e tão elevadas coisas, e então diz de todas elas que de nada valem sem o amor, com razão podemos concluir que nada há absolutamente que valha algo sem ele. Que uma pessoa possua o bem que quiser e faça o que quiser, isso, sem o amor, nada significa. O que seguramente implica que o amor é a grande coisa e que tudo o que não contém o amor, de alguma maneira, contido ou implícito, nada é. O amor é a vida e a alma de toda a verdadeira vida espiritual, sem o qual todas as coisas consideradas como virtudes são vazias e fúteis. Ao falar desta doutrina, eu gostaria, antes de tudo, de notar a natureza deste divino amor, então mostrar a veracidade da doutrina a seu respeito. Eu gostaria de falar da natureza de um amor realmente cristão, e aqui eu observaria que todo o verdadeiro amor cristão é um e o mesmo em seu princípio. Ele pode ser variado em suas formas e objetos, e pode ser exercido ou para com Deus ou para com os homens. Mas é o mesmo princípio no coração que constitui o fundamento de todo o exercício de um amor realmente cristão, seja qual for seu objeto. O santo amor que há no coração do cristão não é o amor dos demais homens. O amor do homem natural para com os diferentes objetos pode proceder de diferentes princípios e motivos, e com algo diferente em vista. Mas o amor cristão é muito distinto deste. Ele é um em seu princípio, seja qual for o objeto em favor do qual ele é exercido. Ele procede do mesmo fluxo e fonte no coração, ainda que corra em diferentes canais e diversas direções. E, portanto, todo ele está propriamente compreendido no único nome amor, como se acha no texto. Que este amor cristão e único, sejam quais forem os objetos para os quais ele flua, transparece pelas seguintes coisas. Primeira, todo ele procede do mesmo espírito que influencia o coração. O genuíno amor cristão se origina do sopro do mesmo espírito, seja para com Deus, seja para com o homem. O Espírito de Deus é o espírito de amor, e quando ele adentra a alma, o amor também adentra aí com ele. Deus é amor, e aquele que tem Deus habitando em si por meio do seu Espírito, também terá o amor habitando em si. A natureza do Espírito Santo é amor, e é por comunicar-se em sua própria natureza aos santos que seus corações se enchem de amor divino. Disto descobrimos que os santos são participantes da natureza divina. E o amor cristão é chamado de amor do Espírito, em Romanos 15:30, e amor no Espírito, em Colossenses 1:8. E as próprias entranhas do amor e misericórdia parecem significar a mesma coisa que a comunhão do Espírito, em Filipenses 2:1. É também o mesmo Espírito que infunde amor para com Deus, Romanos 5:5. É pela habitação desse mesmo Espírito que a alma permanece no amor para com Deus e para com o homem, como está em 1 João 3:23, 24, 4:12 e 13. Segunda, o amor cristão, seja para com Deus, seja para com o homem, é operado no coração pela mesma obra do Espírito. Não há duas obras do Espírito de Deus, uma a infundir um espírito de amor para com Deus e a outra a infundir um espírito de amor para com os homens. Mas ao produzir uma, o Espírito produz também a outra. Na obra da conversão, o Espírito Santo renova o coração, dando-lhe uma disposição divina, como está em Efésios 4:23. Assim, é uma e a mesma disposição divina que é operada no coração, a qual se manifesta em amor, seja para com Deus, seja para com o homem. Terceira, quando Deus e o homem são amados com um amor realmente cristão, ambos são amados com base nos mesmos motivos.
Quando Deus é amado de uma maneira correta, Ele é amado por sua excelência e pela beleza da sua natureza, especialmente pela santidade de sua natureza. E é proveniente do mesmo motivo que os santos são amados, por causa da santidade. Todas as coisas que são amadas com um amor realmente cristão são amadas com base no mesmo respeito para com Deus. Amor para com Deus é o fundamento do gracioso amor para com os homens. E os homens são amados ou porque, em algum aspecto, se assemelham a Deus, na posse de sua natureza e imagem espiritual, ou em razão da relação que mantém com Ele na capacidade de seus filhos ou criaturas, como aqueles que são abençoados por Ele, ou a quem sua misericórdia é oferecida, ou de alguma outra maneira por consideração a Ele. Observe-se apenas que, embora o amor cristão seja um em seu princípio, contudo é distinguido e denominado de duas maneiras, com respeito a seus objetos e os modos de seu exercício, como por exemplo, seus graus e etc. Então, sigo em frente, exibindo a veracidade da doutrina de que toda virtude salvífica, ou que distingue os verdadeiros cristãos, está sumariada no amor cristão. Podemos demonstrar isto à luz do que a razão ensina sobre a natureza do amor. E se considerarmos devidamente sua natureza, duas coisas se seguirão. Primeira, que o amor disporá o coração a todos os atos próprios de respeito, seja para com Deus, seja para com o homem. Isto é evidente, visto que um genuíno respeito, seja para com Deus, ou seja para com o homem, consiste em amor. Se uma pessoa ama a Deus sinceramente, este amor a disporá a render-lhe todo o respeito próprio. E os homens não precisam de nenhum outro incentivo para mostrar uns aos outros todo o devido respeito, senão do amor. O amor para com Deus disporá uma pessoa a honrá-lo, a cultuá-lo e adorá-lo, e sinceramente reconhecer sua grandeza, glória e domínio. E assim, o amor disporá a todos os atos de obediência a Deus. Pois o servo que ama o seu senhor e o súdito que ama o seu soberano se disporão à sujeição e obediências próprias. O amor disporá o cristão a portar-se para com Deus como um filho para com seu pai. Em meias dificuldades, recorre ao pai por auxílio e põe nele toda a sua confiança. Como também é natural, em caso de necessidade ou aflição, recorrermos a quem amamos em busca de compaixão e socorro. Ele nos levará também a dar crédito à sua palavra e a depositar nele nossa confiança, pois não podemos suspeitar da veracidade daqueles com quem mantemos plena amizade. Ele nos disporá a louvar a Deus pelas bênçãos que dele recebemos, assim como nos dispomos à gratidão por qualquer bondade que recebemos de nossos semelhantes a quem amamos. O amor ainda disporá nossos corações à submissão à vontade de Deus, pois somos mais dispostos a fazer a vontade dos que amamos do que a dos outros. Naturalmente, desejamos satisfazer e ser agradáveis aos que amamos, e a verdadeira afeição e amor para com Deus disporão o coração ao reconhecimento do direito que Deus tem de governar e que Ele é digno de fazê-lo, e assim esse coração se disporá à submissão. O amor para com Deus nos disporá a andar humildemente com Ele, pois aquele que ama a Deus se disporá a reconhecer a vasta distância entre Deus e Ele. A essa pessoa será agradável exaltar a Deus e pô-lo acima de tudo mais e a encurvar-se diante dele. O verdadeiro cristão se deleita em exaltar a Deus como seu próprio aviltamento, porquanto ele o ama. Ele está pronto a reconhecer que Deus é digno disto e se deleita em lançar-se ao pó diante do Altíssimo, movido de sincero amor por ele. E assim, uma devida consideração da natureza do amor mostrará que ele dispõe os homens a todos os seus deveres para com seus semelhantes. Se os homens nutrem um sincero amor por seus semelhantes, esse amor os disporá a todos os atos de justiça a esses semelhantes. Pois o amor e a amizade reais nos disporão a dar sempre aos que amamos o que lhes é devido e jamais agir errado com eles. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. O mesmo amor nos disporá a sermos verdadeiros
para com nossos semelhantes e tenderá a impedir toda mentira, fraude e engano. Os homens não se dispõem a fraude e traição contra os que amam, pois tratar assim os homens equivale a tratá-los como inimigos. O amor, porém, destrói a inimizade. Assim, o apóstolo faz uso da unidade que deve haver entre os cristãos, mediante o argumento de induzi-los à verdade que deve haver entre uma pessoa e outra, em Efésios 4:25. O amor nos disporá a andarmos humildemente entre os homens, pois um amor real e genuíno nos inclinará a nutrirmos pensamentos elevados acerca dos outros e a pensarmos que eles são melhores do que nós. Ele disporá os homens a se honrarem reciprocamente, pois todos são naturalmente inclinados a pensar de modo sublime sobre aqueles a quem amam e a render-lhes honra, de modo que, pelo amor, se cumprem aqueles preceitos. Tratai a todos com honra, amai os irmãos. 1 Pedro 2,17. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. O amor disporá ao contentamento na esfera em que Deus nos colocou, sem que cobicemos as coisas que nosso semelhante possui ou o invejemos em razão de algo bom que porventura possua. Ele disporá os homens a mansidão e brandura em sua conduta para com seus semelhantes, e a não tratá-los com raiva ou violência, ou com um espírito acalorado, e sim com moderação, serenidade e mansidão. Ele refreará e restringirá todo espírito de amargura, pois no amor não existe amargura, e sim uma disposição e afeto de alma gentil e doce. Ele prevenirá as rixas e contendas, e disporá os homens a um comportamento pacifista, bem como a perdoar o tratamento injurioso recebido de outros. Como lemos em Provérbios, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, verso 12. O amor disporá os homens a todos os atos de misericórdia para com seus semelhantes, quando estiverem enfrentando alguma aflição ou calamidade, pois somos naturalmente dispostos à piedade para com os que amamos, quando são afligidos. Ele disporá os homens a fazer doação aos pobres, a carregar as cargas alheias e a chorar com os que choram, tanto quanto a alegrar-se com os que se alegram. Ele disporá os homens aos deveres que devem uns para com os outros em seus diversos lugares e relações. Ele disporá um povo a todos os deveres para com seus governantes e a dar-lhes toda aquela honra e submissão que são parte do seu dever para com eles. E disporá os governantes a liderar o povo sobre o qual são postos com justiça, seriedade e fidelidade, buscando o seu bem e não por algum capricho pessoal. Ele disporá um povo a todo dever legítimo para com seus pastores, a atentar bem para seus conselhos e instruções, e a submeter-se a eles na casa de Deus, a sustentá-los com alegria e simpatia em tudo, e a orar por eles, como aqueles por cujas almas eles velam. E disporá os ministros a buscarem fiel e incessantemente o bem das almas do seu povo, a velar por eles como quem tem de prestar conta. O amor disporá o bom relacionamento entre superiores e inferiores. Disporá os filhos a honrarem seus pais, os empregados a serem obedientes a seus patrões, não porque estejam olhando, mas com um coração singelo e sincero, e disporá os patrões ao exercício da brandura e bondade para com seus empregados. Assim, o amor deve dispor a todos os deveres, seja para com Deus, seja para com o homem. E se ele assim dispõe a todos os deveres, então segue-se que ele é a raiz, a fonte e, por assim dizer, a abrangência de todas as virtudes. Ele é um princípio que, se bem implantado no coração, sozinho será suficiente para produzir toda a boa prática, e toda a disposição correta para com Deus e para com o homem se acha sumariamente nele, e provém dele como o fruto da árvore ou a corrente da fonte. Segunda, a razão ensina que são infundadas e hipócritas todas as pretensas realizações ou virtudes que porventura existam sem o amor. Se não houver amor no que o homem faz, então em sua conduta não há verdadeiro respeito para com Deus,
ou para com os homens. Se é assim, então certamente não existe sinceridade. Sem um legítimo respeito e temor para com Deus, a suposta vida espiritual equivale a nada. A própria noção de religião entre a raça humana é que ela é o exercício e expressão das criaturas desse respeito para com o Criador. Mas se não houver nenhum respeito ou amor genuíno, então não há no homem espiritualidade e vida real, senão que ela é irreal e fútil. Assim, se a fé de uma pessoa for de tal espécie que não haja nela verdadeiro respeito para com Deus, a razão ensina que ela deve ser sem efeito. Pois se nela não houver amor para com Deus, então não pode haver verdadeiro respeito para com Ele. Disto transparece que o amor está sempre contido numa fé genuína e viva, e que ele é a vida e a alma genuínas e legítimas da fé. Pois sem o amor, a fé é tão morta quanto está morto o corpo sem a alma, sendo o amor o que distingue uma fé viva de todas as demais. Mais adiante falaremos disto com mais detalhes. Sem amor para com Deus, reiterando, não pode haver uma genuína honra para com Ele. Uma pessoa jamais será cordial na honra que parece render àquele a quem não ama. De modo que, sem amor, a honra ou culto que alguém aparenta prestar é hipócrita. E assim, a razão ensina que não há sinceridade na obediência que é rendida sem amor. Pois, se não houver amor, nada do que é feito é espontâneo e livre, mas tudo parece ser forçado. Assim, sem amor, não pode haver submissão sincera à vontade de Deus. E não pode haver confiança e entrega real e cordial a Ele. Aquele que não ama a Deus jamais confiará nele. Jamais vai querer, com o verdadeiro anelo da alma, lançar-se nas mãos de Deus ou nos braços de sua misericórdia. Assim, por mais que haja nos homens um bom relacionamento com seus semelhantes, contudo, a razão ensina que o mesmo é totalmente inaceitável e fútil, se ao mesmo tempo não houver respeito real no coração para com esses semelhantes, se a conduta externa não for inspirada pelo amor íntimo. E destas duas coisas tomadas juntas, a saber, que o amor é de tal natureza que produzirá todas as virtudes, e ele dispõe ao cumprimento de todos os deveres para com Deus e para com os homens, e que sem ele não pode haver virtude sincera e nenhum dever cumprido com propriedade, a veracidade da doutrina consiste em que toda verdadeira e distintiva virtude e graças cristãs podem ser sumariadas no amor, como definido na palavra de Deus. As Escrituras nos ensinam que o amor é a suma de tudo o que está contido na lei de Deus e de todos os deveres requeridos em sua palavra. As Escrituras ensinam isto a partir da lei em geral e de cada tábua da lei em particular. Primeiro, as Escrituras ensinam isto a partir da lei e palavra de Deus em geral. Nas Escrituras, por lei, algumas vezes está implícito a totalidade da palavra escrita de Deus, como em João 10:34. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. E algumas vezes, por lei, estão implícitos os 5 livros de Moisés, como em Atos 24:14, onde ela é chamada com a distinção de a lei e os profetas. E algumas vezes, por lei, estão implícitos os 10 mandamentos, como contendo a suma de todo o dever da humanidade e tudo o que se requer como uma obrigação universal e perpétua. Assim, se tomarmos a lei como significando somente os 10 mandamentos, ou como incluindo toda a palavra escrita de Deus, as Escrituras nos ensinam que a suma de tudo o que se requer nela é o amor. Quando por lei entende-se os 10 mandamentos, diz-se, como em Romanos 13:8, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. E, portanto, reiteram-se vários dos mandamentos e então se adiciona no versículo 10 que o cumprimento da lei é o amor, que nos leva à obediência de todos os mandamentos. Ora, a menos que o amor fosse a suma do que a lei requer, esta não poderia ser totalmente cumprida no amor, pois só se cumpre uma lei pela obediência à suma ou totalidade do que ela contém e impõe. Assim, o mesmo apóstolo declara outra vez: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e fé
sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5. Ou, se tomarmos a lei num sentido ainda mais extenso, como a totalidade da palavra escrita de Deus, as Escrituras ainda nos ensinam que o amor é a suma de tudo o que se acha requerido nela. Em Mateus 22,40, Cristo ensina que dos dois preceitos de amar a Deus de todo o coração e o nosso semelhante como a nós mesmos, dependem toda a lei e os profetas, isto é, toda a palavra escrita de Deus. Pois o que era chamado de a lei e os profetas era a totalidade da palavra escrita de Deus que então existia. Segundo, as Escrituras ensinam a mesma coisa de cada tábua da lei em particular. O mandamento amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração é declarado por Cristo em Mateus 22, 37 e 38 como sendo a suma da primeira tábua da lei, ou o primeiro grande mandamento. E no versículo seguinte, amar ao próximo como a si mesmo é declarado como sendo a suma da segunda tábua, como se acha também em Romanos 13, 9, onde os preceitos da segunda tábua da lei são particularmente especificados. E então se adiciona: e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E assim em Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a mesma coisa parece ser expressa por Tiago 2,8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Daí o amor parece ser a suma de toda virtude e dever que Deus requer de nós. E, portanto, indubitavelmente, deve ser a coisa mais essencial, a suma de toda virtude que é essencial e distintiva no cristianismo real. Aquilo que é a suma de todo dever deve ser a suma de toda virtude real. A veracidade de toda doutrina, como mostrada pelas Escrituras, transparece do que o apóstolo nos ensina, a saber, a fé que atua pelo amor. Gálatas 5,6. A fé realmente cristã é aquela que produz boas obras, mas todas as boas obras que ela produz provêm do amor. Por isso, duas coisas são evidentes ao presente propósito. Primeira, que o verdadeiro amor é um ingrediente da fé genuína e viva, sendo o mais essencial e distintivo que existe nela. O amor não é um ingrediente de uma fé meramente especulativa, mas ele é a vida e a alma de uma fé prática. A fé realmente prática ou salvífica é, concomitantemente, luz e calor, ou melhor, luz e amor, enquanto a que não passa de uma fé especulativa também não passa de luz sem calor. E naquilo em que falta calor espiritual ou amor divino, é bom para nada. Uma fé especulativa consiste apenas no assentimento do entendimento, mas numa fé salvífica há também o consentimento do coração. E aquela fé que consiste apenas do assentimento intelectual não é melhor do que a fé dos demônios, pois eles têm fé até onde ela pode existir sem o amor, crendo enquanto tremem. Ora, o verdadeiro consenso espiritual do coração não pode ser distinto do amor do coração. Aquele cujo coração consente com Cristo como Salvador tem um verdadeiro amor para com Ele como tal. Pois o coração, para consentir sinceramente com o caminho da salvação por meio de Cristo, não pode ser distinto de amar esse caminho da salvação e descansar nele. Na verdadeira fé salvífica, há um ato de escolha ou eleição, pelo qual a alma escolhe a Cristo como seu Salvador e porção, e o aceita e o abraça como tal. Mas como já se observou previamente, uma eleição ou escolha que assim escolhe a Deus e a Cristo é um ato de amor. O amor de uma alma que o abraça como seu mais querido amigo e porção. Fé é um dever que Deus requer de cada um. Temos o mandamento de crer, e a incredulidade é um pecado proibido por Deus. Fé é um dever requerido na primeira tábua da lei e no primeiro mandamento da tábua, e, portanto, se seguirá que ela está compreendida no grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e etc. E assim se seguirá que o amor é a coisa mais essencial numa fé genuína, que o amor é a própria vida e espírito de uma fé genuína, especialmente evidente de uma comparação desta afirmativa do apóstolo, a saber, a fé que atua pelo amor.
E o último versículo do 2º capítulo da Epístola de Tiago, onde se declara que, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. A natureza operativa, ativa e atuante de algo é a vida desse algo. E o que nos leva a chamar uma coisa de viva é que observamos nela uma natureza ativa. Esta natureza ativa e operante do homem é o espírito que ele possui em seu interior. E como seu corpo sem este espírito é morto, assim a fé sem obras é igualmente morta. E se quisermos saber qual é a coisa operante e ativa na verdadeira fé, o apóstolo, em Gálatas 5:6, nos informa: a fé que atua pelo amor. Portanto, o amor é o espírito operante e ativo em toda a verdadeira fé. Ele é sua própria alma, sem a qual a fé está morta, conforme nos informa o texto, dizendo que a fé sem o amor nada é, ainda que exista num grau tal que possa remover montes. E ao dizer no 7º versículo do contexto que o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta, provavelmente se refere às grandes virtudes de crer e esperar na verdade e graça de Deus, as quais o apóstolo compara o amor em outras partes do capítulo, e particularmente no último versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. No 7º versículo, ele dá preferência ao amor às outras virtudes de fé e esperança, visto que as inclui, pois ele diz: o amor tudo crê, tudo espera, de modo que este parece ser o significado, e não meramente como vulgarmente se entende, que o amor crê e espera o melhor com respeito aos nossos semelhantes, que uma fé justificadora, como uma marca muito distintiva do cristianismo, está compreendida no grande mandamento de amor para com Deus, transparece também, muito claramente, do que Cristo diz aos judeus em João 5:40-43. Segunda, desta declaração do apóstolo, é muito manifesto que a fé que atua pelo amor, a saber, que todos os exercícios cristãos do coração e as obras da vida emanam do amor, pois somos fartamente ensinados no Novo Testamento que toda a santidade cristã tem seu ponto de partida na fé em Jesus Cristo. Nas Escrituras, a obediência cristã é chamada de a obediência por fé, como em Romanos 16:26, onde lemos que o Evangelho se faz conhecido para a obediência por fé entre todas as nações. A obediência aqui mencionada é, sem dúvida, a mesma expressa no versículo 18 do capítulo anterior, onde Paulo fala de conduzir os gentios à obediência por palavras e obras. E em Gálatas 2:20, onde ele nos informa que esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E com frequência somos informados que os cristãos vivem pela fé, o que equivale a dizer que todos os graciosos e santos exercícios e virtudes da vida espiritual são oriundos da fé. Mas como a fé opera essas coisas? Porque neste texto de Gálatas lemos expressamente que ela opera tudo o que faz por amor. Disto segue a veracidade da doutrina, a saber, que tudo o que é salvífico e distintivo no cristianismo radicalmente é amor, e está compreendido sumariamente no amor. Na aplicação deste tema, podemos usá-lo na forma de autoexame, instrução e exortação. À vista disto, examinemo-nos e vejamos se possuímos o espírito que o amor impõe. Do amor para com Deus flui o amor para com o homem, no dizer do apóstolo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 1 João 5:1. Porventura, possuímos este amor para com todos os filhos de Deus. Este amor também conduz os que o possuem a alegrarem-se em Deus e a adorá-lo e a engrandecê-lo. É disto que o céu é formado. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, de sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
ó Rei das nações? Quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, 2-4. Porventura, nos deleitamos em Deus e nos regozijamos em seu culto e em magnificar seu santo nome. Este amor leva ainda aos que possuem este desejo a aspirar sinceramente e diligenciar ardentemente em fazer o bem aos seus semelhantes. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos nosso coração. 1 João 3, 16-19. Porventura, é este Espírito, o qual habita em Jesus Cristo, o Espírito que reina em nossos corações e é visualizado em nossa vida diária? Pode-se ainda usar o tema na forma de instrução. Primeiro, essa doutrina nos mostra qual é o espírito cristão correto. Quando os discípulos, de caminho para Jerusalém, desejaram que Cristo fizesse descer fogo do céu para consumir os samaritanos que não o receberam, ele lhes disse na forma de repreensão: vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9, 55. Devendo nós entendermos por isso, não que eles não conhecessem seus próprios corações, mas que não sabiam e realmente não sentiam que tipo de espírito era próprio e conveniente ao seu caráter e espírito como seus discípulos professos. Conveniente àquela dispensação evangélica que ele veio estabelecer e sob a qual ora estavam vivendo. De fato, poderia ser verdade, e sem dúvida era, que em muitos aspectos eles não conheciam seus próprios corações. Aqui, porém, a referência de Cristo era não a falta de conhecimento próprio em geral, mas o espírito particular que eles manifestavam, desejando que ele fizesse descer fogo, etc. Desejo que exibiram não tanto por não conhecerem o que eram seus próprios corações ou disposições, quanto em demonstrar que não sabiam que tipo de espírito e índole era indispensável à dispensação cristã que estava sendo estabelecida e ao caráter cristão do qual eles deveriam ser exemplos. Exibiram sua ignorância da genuína natureza do reino de Cristo, que seria um reino de amor e paz, e não sabiam que um espírito vingativo não lhes ficava bem na qualidade de seus discípulos. Foi justamente por isso que ele os repreendeu. E sem dúvida, hoje em dia há muitos que deveriam ser duramente repreendidos por isso. Embora permaneçam por tanto tempo na escola de Cristo e sob os ensinamentos do Evangelho, contudo, ainda continuam sob uma grande incompreensão sobre qual deve ser o espírito realmente cristão e que espírito se ajusta bem nos seguidores de Cristo e a dispensação sob a qual vivem. Este pode, à guisa de eminência, ser chamado o espírito cristão, pois no Novo Testamento se insiste muito mais sobre isso do que tudo o que diz respeito ou ao nosso dever ou à nossa condição moral. As palavras de Cristo pelas quais ele ensinou aos homens seu dever e ministrou seus conselhos e mandamentos a seus discípulos e a outros, em grande medida foram expressas nos preceitos do amor, e como as palavras que procediam de sua boca estavam tão saturadas dessa doce virtude divina, ele assim nos recomenda enfaticamente. E após sua ascensão, os apóstolos foram cheios do mesmo Espírito, recomendando sobejamente em suas epístolas o amor, a paz, a brandura, a bondade, o profundo senso de compaixão e benignidade, dirigindo-nos por essas coisas a expressarmos nosso amor para com Deus e para com Cristo, bem como para com os nossos semelhantes, e especialmente para com todos os que são seguidores de Cristo. Este Espírito, sim, o Espírito de amor, é o Espírito ao qual Deus, no Evangelho, revela maiores motivos para induzir-nos do que qualquer outra coisa. A obra redentiva que o Evangelho faz conhecida, acima de todas as coisas, propicia motivos para a prática do amor, pois essa obra foi a mais gloriosa e maravilhosa exibição de amor que já se viu ou já se ouviu.
O amor é a principal coisa sobre a qual o Evangelho insiste quando fala de Deus e de Cristo. Ele traz à luz o amor eternamente existente entre o Pai e o Filho e declara como esse amor se manifestou em muitas coisas. Como Cristo é o muito amado Filho de Deus, em quem Ele eternamente se compraz. Como Ele o amou de tal maneira que o fez assentar-se no trono do reino medianeiro e o designou a que fosse o juiz do mundo e ordenou que toda a raça humana se pusesse em pé diante dele para juízo. Ainda no Evangelho, revela-se o amor que Cristo tem para com o Pai. Bem assim, os maravilhosos frutos desse amor, particularmente em fazer Ele tão grandes coisas e em padecer tantas coisas em obediência à vontade do Pai e para a honra de sua justiça, lei e autoridade, como grande governante moral. Ali se revela como o Pai e o Filho são um em amor, para que nos deixemos induzir em semelhante espírito a ser um com eles e uns com os outros, em concordância com a oração de Cristo em João 17, 21 a 23, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O Evangelho nos declara ainda que o amor de Deus era eterno e nos lembra que Ele amou aos que são redimidos por Cristo desde a fundação do mundo, e que Ele os deu ao Filho e que o Filho os amou como seus. Ele revela ainda o maravilhoso amor do Pai e do Filho, respectivamente, para com os santos que estão na glória, que Cristo não só os amou enquanto no mundo, mas que os amou até o fim. João 13, 1. E todo esse amor é expresso como nos sendo outorgado enquanto errantes, proscritos, indignos, culpados e inclusive inimigos. Este é o amor que jamais foi conhecido em outro lugar ou concebido. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. João 15, 13. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5, 7 a 10. Deus e Cristo aparecem na revelação evangélica como estando vestidos com amor, como estando assentados, por assim dizer, em um trono de misericórdia e graça, um trono de amor cercado dos mais suaves raios de amor. O amor é a luz e glória que circundam o trono em que Deus se acha assentado. Isso parece estar implícito na visão de Deus na ilha de Patmos. Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Apocalipse 4, 3. Isto é, ao redor do trono no qual Deus estava assentado. De modo que Deus lhe apareceu enquanto estava sentado em seu trono, envolto por um círculo de uma luz excessivamente suave e agradável, como as belas cores do arco-íris, e como uma esmeralda, que é uma pedra preciosa de cores excessivamente agradáveis e belas. Assim, representando que a luz e glória com que Deus, no Evangelho, aparece cercado é especialmente a glória do seu amor e de sua graça pactual, porquanto o arco-íris foi dado a Noé como um emblema de ambas. Portanto, é evidente que este Espírito, sim, o Espírito de amor, é o Espírito sobre o qual a revelação evangélica especialmente expõe os motivos e os estímulos. E este é especial e eminentemente o Espírito cristão, o Espírito correto do Evangelho. Segundo, se de fato sucede que tudo o que é salvífico e distintivo no verdadeiro cristão está resumidamente compreendido no amor, então os que professam o cristianismo nisto podem ser ensinados quanto às suas experiências, sejam elas ou não experiências realmente cristãs. Caso sejam, então o amor é a suma e substância de tais experiências. Se as pessoas possuem a verdadeira luz celestial, que em suas almas ela não seja uma luz sem calor.
O conhecimento e o amor divinos vão sempre juntos. Uma visão espiritual das coisas divinas sempre estimula o amor na alma e atrai o amor ao coração em cada objeto próprio de ser amado. As genuínas descobertas do caráter divino nos dispõem a amar a Deus como o bem supremo. Elas unem o coração a Cristo em amor, inclinam a alma a transbordar de amor para com o povo de Deus e para com toda a humanidade. Quando as pessoas possuem uma verdadeira descoberta da excelência e suficiência de Cristo, o efeito é o amor. Quando experimentam uma convicção correta da verdade do Evangelho, tal convicção é acompanhada do amor. Tais pessoas amam a Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando se visualiza a veracidade das gloriosas doutrinas e promessas do Evangelho, estas doutrinas e promessas se assemelham a tantos acordes que emanam do coração e o impulsionam a amar a Deus e a Cristo. Quando as pessoas experimentam uma genuína confiança e segurança em Cristo, elas confiam nele com amor, e assim sucede com a deleitosa e doce aquiescência da alma. A esposa se pôs assentada sob a sombra de Cristo com profundo deleite e descansou suavemente sob sua proteção, porque ela o amava, como está em Cantares 2:3. Quando as pessoas experimentam o verdadeiro conforto e alegria espiritual, essa alegria provém da fé e do amor. Não se regozijam em si mesmas, mas em Deus, que é sua insondável alegria. Terceiro, essa doutrina nos mostra a amabilidade de um espírito cristão. Um espírito de amor é um espírito amorável. É o espírito de Jesus Cristo, é o espírito celestial. Quarto, essa doutrina mostra a suavidade da vida cristã. A vida de amor é uma vida deleitosa. A razão e as escrituras nos ensinam igualmente que feliz o homem que acha a sabedoria e que seus caminhos são caminhos deliciosos. Provérbios 3, 13 e 17. Quinto, daí podemos aprender a razão porque a contenda tende em grande medida à ruína da igreja. As escrituras nos informam que ela tem esta tendência. Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16. E descobrimos ser assim pela experiência. Quando a contenda toma lugar, é como se ela exterminasse todo o bem. E se antes a vida espiritual era florescente, agora parece arrefecê-la e extingui-la. E tudo o que é ruim começa a vicejar. E à luz de nossa doutrina, podemos ver claramente a razão de tudo isso, pois a contenda é diretamente contra aquilo que é a própria soma de tudo o que é essencial e distintivo no verdadeiro cristianismo. Sim, um espírito de amor e paz. Não surpreende, pois, que o cristianismo não possa florescer em tempos de disputa e contenda entre os que o professam. Não surpreende que o evangelho e a contenda não possam viver juntos. Sexto, daí, pois, que vigilância e guarda devem refrear os cristãos contra a inveja, a malícia e todo gênero de amargura de espírito para com seus semelhantes, pois essas coisas são o próprio oposto da essência real do cristianismo. E cabe aos cristãos, por meio de sua vida prática, não contradizer diretamente sua profissão de fé, deixando de atentar bem para esta matéria. Devem suprimir os primeiros indícios de indisposição, amargura e inveja, velar estritamente para que não haja qualquer ocasião de tal espírito, esforçar e lutar ao máximo contra aquela índole que tende a esse caminho, e evitar, quanto possível, todas as tentações que porventura conduzam a ele. Um cristão deve, em todos os tempos, manter uma forte vigilância contra tudo o que tende a subverter ou corromper ou enfraquecer o espírito de amor. Aquilo que serve de empecilho ao amor para com os homens também servirá de empecilho ao exercício do amor para com Deus. Porque, como já se observou previamente, o princípio de amor realmente cristão é um só. Se o amor é a suma do cristianismo, seguramente aquelas coisas que o subvertem são excessivamente inconvenientes aos cristãos. Um cristão invejoso, malicioso, frio e obstinado é o maior dos absurdos e é uma contradição. É como se alguém falasse de uma iluminação escura ou de uma verdade falsa. Sétimo, daí não surpreende que o cristianismo requeira com tanta veemência que amemos aos nossos inimigos, inclusive
o pior dos inimigos, como está em Mateus 5,44. Pois amar é a própria índole e espírito de um cristão. O amor é a suma do cristianismo. E se considerarmos aqueles incentivos que temos diante de nós para amarmos nossos inimigos, no que o Evangelho revela do amor de Deus e de Cristo para com nossos inimigos, não nos admiremos da insistência de amarmos nossos inimigos, de abençoá-los, de fazer-lhes o bem e de orar por eles, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos, como está em Mateus 5,45. Nosso tema nos exorta a buscarmos o espírito de amor, a crescermos nele mais e mais, e em grande medida a transbordarmos em obras de amor. Se o amor é algo tão imenso no cristianismo, tão essencial e distintivo, sim, a própria suma de toda a virtude cristã, então seguramente os que se professam cristãos devem viver em amor e transbordar nas obras de amor, pois nenhuma obra é tão necessária como as do amor. Se você se denomina de cristão, onde estão suas obras de amor? Você tem se esforçado em ser rico na prática delas? Se este divino e santo princípio está em você e reina em você, ele não se manifestará em sua vida através das obras de amor? Pense bem, que obras de amor você tem praticado? Você ama a Deus? O que você tem feito por e para Ele, para a sua glória, para o avanço do seu reino no mundo? E quanto você tem se negado para a promoção dos interesses do Redentor entre os homens? De fato, você ama seus semelhantes? O que você tem feito por eles? Considere seus defeitos anteriores nestes aspectos e quão necessário é que você, como cristão, seja mais rico em obras de amor. Não dê justificativas de que você não tem tido oportunidades de fazer algo para a glória de Deus, em prol dos interesses do reino do Redentor e pelo benefício espiritual de seus semelhantes. Se seu coração está cheio de amor, ele achará maneiras. Você achará ou provará meios suficientes para expressar seu amor em ações. Quando uma fonte é rica em água, ela jorrará correntes de água. Pondere bem que, como o princípio de amor é o primordial princípio no coração de um cristão real, assim a obra do amor é a primordial atividade da vida cristã. Que cada cristão pense bem nisso e que o Senhor lhe dê entendimento em todas as coisas e o torne sensível sobre o espírito que você deve cultivar e o disponha a desenvolver esse espírito a fim de que você ame não só de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, como está em 1 João 3:18.